Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando mais uma vez, com a graça de Deus, a nossa Escola da Fé. Hoje queremos conversar um pouco sobre as grandes heresias que houve na história da igreja, né? Temos conversado sobre a tradição da igreja, temos conversado sobre a tradição nos santos padres da igreja, e uma das coisas que eles enfrentaram muito foram as heresias. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje, ok? Mas vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a Senhora, Mãe de Deus, nossa Mãe, interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui no nosso estúdio. Temos aqui amigos de Itaúna, Minas Gerais. Quem são? Isso, aí, ok, dos câmeras vai mostrá-lo. Joinville, Santa Catarina. Passos, Minas Gerais. São José da Barra, Minas Gerais também. Barara, São Paulo. Contagem, Minas Gerais. E Santa Isabel, Goiás. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso programa juntos. Muito bem, quero mostrar aqui esta exortação apostólica do Papa Francisco. Se você quiser, pode adquirir aqui na Canção Nova. Gaudete et exultate. Uma maravilha, né, de exortação apostólica, né? Alegrai-vos e exultai, né? E o Papa colocou como tema, né, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Muito importante, um chamado do Papa Francisco à santidade. Ele começa lá com aquele primeiro versículo de São Paulo, né, aos Efésios, em que, né, São Paulo exatamente convoca a santidade, né? Então o Papa começa dizendo exatamente isso, né? Que Deus, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que antes da criação do mundo nos criou para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Está aí. E aqui nessa exortação apostólica, o Papa chama atenção para duas heresias antigas que o Papa disse que estão voltando: o gnosticismo, né, e o pelagianismo. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque nós vamos conversar um pouco hoje exatamente sobre as grandes heresias que perturbaram a vida da igreja, né, e que ainda existe na igreja hoje, né? Por isso que a igreja sempre se mantém alerta, né? Por que a Santa Sé tem um dicastério chamado Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, né? Exatamente para tomar conta da fé, para que não haja, né, um desvirtuamento, não haja um erro, não haja heresias, né, na igreja. Muito bem, vamos aqui então caminhar aqui nos nossos slides. Eu quero lembrar que se você quiser acompanhar esses slides no computador, você entra aí no facebook.com/Escola da Fé, você tem toda essa matéria de todos os programas que eu preparo, né, em forma de slides, para ficar mais fácil a nossa aula. E também quero dizer que você pode acessar qualquer programa da Canção Nova, da TV Canção Nova, através do youtube.play Canção Nova. youtube.play Canção Nova, você pode assistir, né? É o canal digital, ok? Para que você terá acesso, então, a todo o conteúdo da TV Canção Nova gratuitamente. Não é assinatura nem nada. Muito bem, eu tenho aqui já, inclusive, algumas perguntas ligadas
ao tema e vamos respondendo à medida que a gente for também caminhando aqui. Ok, então vamos ver aí o que nós temos aí sobre as grandes heresias. As heresias sobre Deus, né? Muitas heresias giravam em torno da Santíssima Trindade. Então vamos ver aqui como foi, né? Primeiro eu coloco uma frase assim de pano de fundo, que é uma frase de um grande santo doutor da igreja, Santo Hilário de Poitiers, francês, que morreu no ano de 367, então bem no começo da história da igreja, em que ele deixou uma frase muito forte. Ele disse assim: foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida. A igreja foi muito ferida, né? Perseguida. Progredir quando é abandonada. Houve muitos cismas, separações, mas a igreja progride. E crescer em ciência das coisas de Deus, quando ela é atacada. Aqui entra muito as heresias, né? Então, essa frase espelha bem o que a igreja viveu muito, principalmente nos primeiros séculos, né? Os grandes santos padres doutores da igreja, mais ou menos aí até o século VIII, tiveram que enfrentar muitas heresias, né? Mas isso foi bom, de certa forma. Por quê? Porque cada vez que a igreja era, como diz aqui Santo, né, Hilário, a igreja era atacada, né, ela crescia na ciência, né? Por que surgiu depois um segundo credo, né? Não um segundo credo, mas o mesmo credo, assim um pouco mais explicado, por causa das heresias. Principalmente a heresia do arianismo, que negava a divindade de Jesus, e a heresia do macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo, né? Mas vamos lá, vamos caminhar devagar para entender aqui algumas coisas importantes. Antes de tudo, né, quem foi à missa ontem, isso aqui estava no Evangelho de ontem, Jesus, né, terminando o Sermão da Montanha, ele fala: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas. Cuidado, mas por dentro são lobos arrebatadores, perigosos. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu não sei se quem vai à missa durante a semana, além de vir no domingo, já percebeu que nessas 2 últimas semanas a igreja passou pedacinho por pedacinho, né, o Sermão da Montanha, que são aqueles 3 capítulos de São Mateus. Mateus 5, 6 e 7. Aqui está vendo, Mateus 7 já é o final. A missa de hoje, qual foi? A missa de hoje, o Evangelho encerra o Sermão da Montanha, onde Jesus diz aquilo, né? Quem ouve as minhas palavras, põe em prática, é semelhante ao homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, no alto. Pode vir a chuva, o vento, a tempestade, bate contra a casa, mas ela não cai porque está, né, edificada na rocha. A rocha é exatamente a doutrina de Cristo, o Evangelho. Mas ele fala: mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, não acredita, não vive, é como aquele homem prudente que construiu sua casa na beirada do rio, na areia. A hora que dá enchente, tempestades, chuvarada, arrasta a casa, e Jesus diz: e foi grande a sua ruína. Então, isso é um alerta para nós todos, de vivermos, primeiro, de acordo com a doutrina de Cristo, não só conhecer, mas viver. Pio XII dizia assim, que a doutrina, o credo, é para a gente conhecer, viver e ensinar. 3 coisas, né? A doutrina da igreja. Muito importante. E depois também, uma citação de São Paulo a Timóteo, na 2ª carta dele, em que São Paulo diz assim: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. São Paulo gostava muito dessa expressão, sã doutrina da fé, sã doutrina da salvação, o depósito da fé, né? E ele diz: ajuntarão mestres para si, né? Ao invés de seguir o mestre que é Jesus, vão ajuntar mestres para si, né? Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas, né? Sempre houve isso na história da igreja. Um grande historiador da igreja, Daniel Hupes, que é o maior historiador da igreja, ele escreveu a história da igreja em 10 grossos volumes, né? Ele diz que onde a semente do evangelho foi lançada na terra,
imediatamente o demônio lança o joio em cima. Por quê? Para confundir. Cristo lança a verdade, o Espírito lança a verdade, o demônio vem e lança a mentira, o joio. E aí tem uma coisa que Jesus explica, que é o seguinte: o joio é muito parecido com o trigo. A única diferença é que quando cresce, o trigo dá espiga, o joio não dá. Por isso que Jesus fala: pelos frutos os conhecereis. Né? Às vezes você olha aquele falso pastor, falsa doutrina, parece verdade. Por quê? Porque Jesus diz: vem vestido de cordeiro, mas dentro é um lobo arrebatador. E São Paulo tem uma expressão muito forte que São Paulo usa, que ele diz assim, que os ministros de Satanás se vestem de anjos de luz. Por isso que é difícil, né, muitas vezes, discernir uma coisa da outra, a mentira da verdade. Mas a quem tem os olhos do Espírito Santo consegue enxergar o que é a mentira e o que é a verdade. Por isso esses grandes homens da igreja que enfrentaram as heresias, hoje, por exemplo, é dia, né, do grande Santo Irineu. Santo Irineu foi um dos, veja, ele nasceu lá por volta do ano 130, morreu no ano 200, ele foi quem enfrentou a primeira e terrível heresia que surgiu na igreja, que foi o gnosticismo, que o Papa Francisco fala aqui na Gaudet et Exsultat, que está presente hoje no mundo, o gnosticismo. Né? Então hoje, dia de Santo Irineu, ele foi um dos gigantes, escreveu uma obra inteira, né, que a editora Paulo está publicando, a Patrística, né? Uma obra inteira, Adversus Hereges, contra as heresias, né, de Santo Irineu. Então, nós estamos aí tudo dentro desse contexto. Né? Então, aí São Paulo dizendo isso aí. O que é uma heresia? Então, eu vou pegar a definição da igreja. Está lá no Catecismo, parágrafo 2089, a igreja diz assim: heresia é a negação, é a pessoa negar, após o batismo, ou seja, é um cristão, após o batismo, de alguma verdade que deve ser acreditada com fé divina. O que é uma verdade que deve ser acreditada com fé divina? Aquilo que a igreja ensina. Por exemplo, o que está aqui no Catecismo da igreja, palavra oficial da igreja, isso aqui foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo. Porque o Papa, antes de aprovar isso daqui, depois de 6 anos de trabalho, de uma comissão de 12 cardeais e 7 bispos, inclusive presidido pelo cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação da Fé e depois se tornou o Papa Bento. Depois de 6 anos de trabalho, o Papa João Paulo II mandou para todos os bispos do mundo, cerca de 4.000 bispos, opinarem, darem um retorno para ele. Aí ele juntou tudo, fechou e aprovou. Né? E o Papa disse: este aqui é o texto de referência da fé católica. João Paulo fala aqui na introdução, né, quando ele apresenta aqui o catecismo, na Constituição Apostólica, Fidei Depositum, o depósito da fé, essa doutrina que São Paulo fala, João Paulo II diz: quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui nesse catecismo. Então, quando o catecismo fala ali que a heresia, né, é a negação após o batismo de uma verdade que deve ser acreditada com fé divina, é isso, né? Fé divina e católica, ou seja, ensinado pela igreja. Ou, igualmente, uma obstinada dúvida com relação às mesmas. Está ali, mas a pessoa tem uma dúvida tremenda e não aceita, resvala na heresia. Tá? Apostasia é diferente. Apostasia é o total repúdio da fé cristã. Apóstata é aquela pessoa que foi batizada, mas diz: não quero saber da fé católica. Então, apostatou, negou a fé. Né? E daí, outra coisa que é ligada a isso também é o cisma. O cisma é uma separação. Normalmente, a heresia gera um cisma. Por exemplo, todas as vezes que a igreja, num concílio, definiu uma verdade de fé como dogma, muitos que não aceitavam se separaram. Por exemplo, no Concílio Vaticano II, Dom Lefebvre separou, né?
No Concílio Vaticano I, em 1870, nós tivemos os chamados velhos católicos, véteros católicos, também se separaram, porque não aceitaram o dogma da infalibilidade do Papa, quando o Papa proclama uma verdade de fé. Então, sempre há cismas e separações por causa daqueles que não aceitam a verdade definida pela Igreja. Muito bem, vamos em frente. Uma das primeiras heresias que eu disse que já apareceu na Igreja, eu já falei disso aqui, quando nós demos uma aula sobre essa exortação apostólica do Papa Francisco, eu não vou repetir muito, porque já falei isso, mas século I e século II, surgiu o chamado gnosticismo, que era baseado em quê, o gnosticismo? Que Santo Irineu, cuja festa litúrgica que nós celebramos hoje, Santo Irineu teve que combater tremendamente. E olha, e foi uma heresia tão difícil, eu recomendo ler o livro de Santo Irineu, né, Adversos, é em português, Contra as Heresias, da editora Paulus. Santo Irineu diz assim, que foi tão difícil combater o gnosticismo, e ele faz a seguinte comparação: é como se você fosse pegar uma fera numa floresta, mas essa fera se esconde atrás de uma árvore, aí você vai lá, corta aquela árvore, ela passa para outra árvore, você corta a outra, e Santo Irineu diz assim, foi preciso cortar todas as árvores da floresta para conseguir pegar a fera. O que ele quer dizer com isso? A gnose, o gnosticismo, era uma heresia que era assim meio mutante, como o vírus da AIDS, né? Ele muda a sua composição genética, então é difícil você matar. Mas a Igreja olha com muito sacrifício, mas diz o Papa, aqui nessa encíclica, que o gnosticismo está vivo. O que é o gnosticismo? Vamos recordar rapidamente, porque já falei disso aqui, numa aula recente, né? Primeiro, eles têm como a matéria é algo má. Por quê? Porque a gnose, ela é dualista. Ela vem de uma mentalidade persa, né? Que acredita que há dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que criou coisas materiais. Então, o que é matéria é má, não presta. Então, o corpo é mau. Opa! A Igreja diz, não, o corpo é bom. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo vai ressuscitar. Ok? A Igreja benze o corpo do defunto, porque é bom. Então, a gnose, que quer dizer conhecimento, era uma espécie de racionalismo que queria substituir a revelação, como que uma ciência que quer sufocar a revelação, aquilo que Deus revela. Aí está uma das bases do gnosticismo que Santo Irineu teve que combater. Agora, isso tem desdobramentos enormes, né? Primeiro porque esses hereges gnósticos, eles foram muito preparados, fizeram escolas, então deu muito trabalho para a Igreja. São João teve que combater, São Pedro teve que combater, São Paulo teve que combater o gnosticismo. É só ler as cartas deles. São João, por exemplo, fala assim, quem é o anticristo? O anticristo já está no meio de nós. Quem é o anticristo? O anticristo é aquele que nega que Cristo se encarnou. Por que isso? Porque os gnósticos diziam, como que o verbo vai se encarnar se a matéria é algo má? Não houve uma encarnação real, não. Houve uma encarnação aparente, né? Que é o chamado docetismo, porque doceta em grego quer dizer aparência. Não, o verbo não encarnou no Cristo, não. Aquilo ali era só uma aparência. Quando ele morreu na cruz, o verbo não estava mais ali. Opa, então não houve salvação. Foi um problema terrível, né, que a Igreja teve que enfrentar muito. Eles diziam, Jesus não poderia ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como que Deus vai se encarnar na matéria que é má? Negavam a encarnação. Se você negar a encarnação, você nega a salvação. Você joga no lixo o mistério da redenção. Cristo apenas parecia, é o doceta, entre aspas, o docetismo, como homem, mas esta sua humanidade era apenas ilusória. Ou seja, não houve encarnação de acordo com a heresia. Não houve aquilo que a carta aos Hebreus diz, Cristo é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por quê? Porque se não fosse igual a nós em tudo, ele não podia ser o nosso Salvador. É aquilo que São Pedro diz, não há outro nome dado a nós, abaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quando São Pedro, né, e São João
curaram aquele aleijado nas portas do templo, e todo mundo quis saber, mas assim, como? Em nome de quem? Pedro disse, em nome de Jesus, que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou, é no nome dele que esse homem está de pé, curado, e não tem outro nome abaixo do céu onde tem a salvação. Por quê? Porque só Jesus, isso é muito importante de entender, só Jesus feito homem, igual a nós em tudo, encarnado, pôde oferecer à justiça divina uma reparação necessária e suficiente para a salvação da humanidade. Porque o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Então, só uma reparação infinita poderia salvar a humanidade. E quem é que pode oferecer uma salvação infinita? Só alguém que é Deus. Por isso que o Verbo, que é Deus, se fez homem, mas teve que fazer homem. Por quê? Porque quem tinha que pagar a conta era o homem. Aí vem o gnosticismo e diz, não, Cristo não se encarnou, não. Era apenas uma aparência. Quer dizer, isso rachava o cristianismo no meio. Acabava com o cristianismo. Por isso que, né, Santo Irineu e outros santos doutores da época, São Justino, né, Santo Inácio de Antioquia, tiveram que combater pesadamente. Né? Agora, por que o Papa Francisco fala que o gnosticismo hoje ainda existe por aqui? Porque ainda tem mentes que acham que o corpo é mau, que a alma é só que presta, o espírito. Né? E outra coisa, um racionalismo científico que despreza a revelação. O Papa coloca isso nessa exortação dele. É uma coisa muito atual. Vamos em frente. Depois vem uma outra heresia no século II, chamada montanismo. Lá por volta do ano 180, houve um herege chamado Montano, né, que saiu com a seguinte heresia. Pregava uma penitência e um fervor exagerados, porque ele dizia, o Cristo está chegando aí, temos que fazer uma penitência terrível. Só que o Cristo não chegou. Né? Alegava que seus ensinamentos estavam acima dos ensinamentos da igreja. Essa é uma característica do herege, o orgulho, a soberba. Ele acha que ele sabe mais do que a igreja. Toda heresia tem orgulho no meio. Né? Então ele alegava que seus ensinamentos estavam acima dos ensinamentos da igreja, porque ele era diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Não, eu sou inspirado pelo Espírito Santo, eu sei mais do que a igreja. É muita ousadia, né? Começou a ensinar, né, sobre uma iminência à volta de Cristo na região da Frígia. Hoje ali é a região da Turquia. Para ele, a igreja não tinha capacidade de perdoar pecados mortais. Olha aí. Se a igreja não tem perdão para perdoar os pecados mortais, para que a igreja? Para que o sacramento da confissão? Quer dizer, o herege, ele bate de frente com a doutrina. E por orgulho, ele pensa que ele sabe mais do que a igreja. Os papas Vítor, que foi papa de 198 a 199, e também o papa Zeferino, 199, condenaram a heresia do montanismo de Montano. Ele chegou a retirar o povo da cidade para uma região, né, afastada, porque o Cristo está chegando, então vamos fazer uma penitência terrível. Né? E não aconteceu nada disso. Bom, vamos em frente. Depois houve aqui, vocês vão perceber que eu estou apenas pensando assim, algumas heresias, porque tem muitas outras que eu nem vou falar aqui, que tiveram menos repercussão e que foi menos difícil para a igreja vencer. Aqui eu estou trazendo as mais importantes. É importante isso para saber, meus irmãos, como é que a igreja já sofreu, como é que a igreja já lutou, para que essa fé que nós acreditamos hoje, ela tenha chegado até nós assim, cristalina, purificada, sem erro. Olha, muita gente sofreu para isso. Não é? É isso que eu quero mostrar aqui, a importância da igreja, a importância dos 21 concílios ecumênicos que a igreja fez, não é? Para trazer a nós a sã doutrina da fé. Bom, o sabelianismo de Sabélio. Sabélio, ele ensinava que Jesus Cristo e Deus Pai não eram pessoas diferentes. Opa, então está batendo contra a Santíssima Trindade. Mas simplesmente dois aspectos ou operações de uma mesma pessoa. Então o que esse herege Sabélio, que era lá
do século III, por volta do ano 200 e pouco, que ele dizia: Cristo e o Pai são uma pessoa só. Só que quando age de um jeito, é o Pai. Quando age de outro jeito, é o Cristo. Opa, então não são duas pessoas distintas? A igreja já ensinava que em Deus há três pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Então, isso é uma heresia. Quando a igreja ensina alguma coisa oficialmente, o magistério da igreja, que recebeu de Cristo o carisma da infalibilidade, como está no Catecismo, parágrafo 899, o magistério da igreja recebeu de Cristo participar da sua infalibilidade. Mas a pessoa nega, aí caracteriza uma heresia, ok? No século III, a igreja condenou a tese de Paulo de Samósata, era um outro herege também, que mais ou menos ensinava a mesma coisa, né? Em um concílio reunido em Antioquia da Síria, que era dali, daquela comunidade de Santo Inácio de Antioquia, que no ano 106 foi martirizado em Roma. Então, o Paulo de Samósata dizia que Jesus Cristo é filho de Deus por adoção, não por natureza. Está vendo? É um outro tipo de heresia que fere a Santíssima Trindade, fere o dogma da Santíssima Trindade. Ok? Então, são colocações aí do século III. Intervalo, vamos fazer um intervalo e a gente volta já para continuar essa conversa. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé, intervalo muito rápido, você viu aí, porque não tem propaganda, não tem comerciais, né? Então, é um convite para você ajudar a Canção Nova, porque toda a manutenção da Canção Nova, toda a despesa gigantesca que a Canção Nova tem por mês, que chega quase na casa aí dos 30 milhões por mês, né? Porque é rádio, TV, internet, 24 horas no ar, as casas de missão no mundo inteiro, né? Não é brincadeira não, mas é a sua colaboração. Se você quer ajudar a Canção Nova, entra aí, né? Tem um site que você pode ter informações da maneira que você pode contribuir, clube.cançãonova.com. Você pode contribuir pelo débito automático, em conta corrente, você pode contribuir pelo boleto bancário, ou outra maneira que você achar que deve. Assim você está ajudando a evangelização. Nenhum programa desse pode ir ao ar se não tem, né, a manutenção, né? É muito dinheiro que se gasta, inclusive com satélite e tudo mais, para poder, né, através das retransmissoras, que são mais de 500 no Brasil todo, chegar aí até você. Ainda mais agora, né, que a Canção Nova está toda ela digitalizada, né, que todos os equipamentos saem do sistema analógico para o sistema digital, tudo isso tem um custo muito alto. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas sobre heresias, que eu vou já responder algumas antes de eu voltar para a nossa conversa. A Maria Elisete pergunta assim: gostaria de saber se o credo, foi criado por causa das heresias. Em parte, sim. O primeiro credo, não, o primeiro que eu digo é o símbolo dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos fizeram, que nós rezamos, o credo mais simplificado, que é o que nós rezamos aqui no Brasil. De vez em quando, você percebe que a gente reza um credo mais longo, é o chamado credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque ele é fruto de dois concílios, o concílio de Nicéia, no ano 325, que condenou uma heresia, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, que é o arianismo diário, que negava a divindade do Espírito Santo. Então, o concílio de Nicéia disse: Cristo é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, porque ele não é criatura, ele é Deus. Ele é gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. Então, isso entrou no credo niceno-constantinopolitano. E depois, no ano 381, houve o segundo concílio da igreja, o concílio de Constantinopla, que condenou uma outra heresia chamada macedonismo, de Macedônio, que era a patriarca de Constantinopla, que começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Então, a igreja de novo reuniu um concílio e disse que o Espírito Santo é Deus. Foi ele quem falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, ele é igualmente adorado. Se é adorado, é Deus. Então, esta verdade sobre Cristo e esta verdade sobre o Espírito Santo foram encaixadas no credo original dos apóstolos, exatamente para condenar essas duas heresias. Então, tem a ver, sim, alguma coisa aqui do credo mais desdobrado com as heresias.
Outra pergunta aqui da Paula Mourão: as heresias significam usar objetos santos como medalhas de santos e outros de maneira não respeitosa? Não, isso não é heresia. Isso aí pode ser uma profanação, uma imagem, pode ser, mas não é negar uma verdade que a igreja tem como líquido e certo, ok? Rony Peterson: por que se diz que a heresia ariana quase destruiu a igreja? É o arianismo que negava a divindade de Cristo. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho, Rony, espera aí. E depois tem aqui a pergunta também da Francisca Araújo: gostaria de saber mais sobre a heresia medieval e quais as seitas. Bom, na Idade Média até que não houve muita heresia, não. Sabe por quê? Porque a Idade Média, que vai mais ou menos do ano 500 até o ano 1500, mais ou menos, esses 1000 anos, a Europa vivia uma cristandade muito forte. Então, não havia muito espaço para heresia, não. Mas assim mesmo houve algumas heresias. A principal delas foi o chamado catarismo. Os cátaros, que eram gnósticos, que eu já falei aqui, e que deram, inclusive, origem à Inquisição. Essa foi a grande heresia da Idade Média, né? O catarismo albingense e de outras formas que apareceram ali. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Já falei do sabelianismo, de Sabélio, agora aqui o arianismo, que é do século IV. Quem era Ário? Ário era um presbítero de Alexandria, no norte do Egito, muito famoso. Uma coisa que Santo Agostinho dizia: nenhum herege é pouco inteligente. O herege, como ele é aquilo que Jesus disse, ele é um lobo vestido de cordeiro, ele é muito inteligente, ele sabe enganar, ele sabe, né, como diz São Paulo, se vestir de anjo de luz. Então Santo Agostinho dizia: os hereges são muito inteligentes, é por isso que eles conseguem engendrar uma heresia que engana muita gente. Era o caso de Ário. Ário era um presbítero de Alexandria, famoso. Ele ensinava que Cristo não era Deus, e sim uma criatura de Deus. Se a criatura não é Deus, Deus é Deus, a criatura é criatura, é criada por Deus, né? Opa, a pessoa pergunta aqui: por que o arianismo quase destruiu a igreja? Claro, se Jesus Cristo não é Deus, acabou o cristianismo, acabou a salvação. É por isso. E foi uma heresia terrível. A igreja levou 4 séculos para vencer o arianismo. Por quê? Porque, infelizmente, muitos imperadores do Oriente, os descendentes de Constantino, se tornaram arianos. E eles se achavam assim o dono da igreja, o rei da igreja, porque eles defendiam o cristianismo, como Constantino defendia. Olha, então, por exemplo, um grande combatente do arianismo, que foi Santo Atanásio, também de Alexandria. Santo Atanásio foi exilado 5 vezes por esses imperadores do Oriente, que se tornaram arianos, se tornaram hereges. Muito bem, o arianismo ele foi condenado no ano 325, eu já falei, no concílio de Nicéia, né? E depois no ano 381, de novo, no mesmo concílio que condenou o macedonismo de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, condenou de novo também o arianismo, né? E esses 2 concílios então deram origem ao credo que eu já falei aqui, o credo niceno constantinopolitano, que diz lá: Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Gerado quer dizer, o verbo existe desde que o Pai existe, desde sempre, desde toda a eternidade. Não tem princípio, não tem fim, não é criado. A criatura não existia, a partir de um certo momento passou a existir, somos nós. O verbo não, o verbo sempre existiu. Ok? O credo diz, ele tem a mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai, né? E depois fala também do Espírito Santo. Pode passar, Bruno? Pelagianismo. O pelagianismo do século V também, o Papa Francisco fala do pelagianismo aqui, nessa exortação apostólica. Tá? O que é o pelagianismo? O Pelágio, ele foi um monge lá da região da
Bretanha, da Inglaterra, mas que ele veio para Roma, e ele negava o pecado original. Ele dizia que o pecado original não existiu, não. O primeiro que se colocou contra foi Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho foi o grande combatente contra o pelagianismo. Por quê? Porque Santo Agostinho sentiu na carne o que é o pecado original, a fraqueza humana, as desordens interiores que nós todos experimentamos, essa atração para o mal, a concupiscência da carne, não é? Santo Agostinho que lutou contra isso violentamente, como não existe? Até que o Papa Celestino condenou, né, o pelagianismo como exatamente uma heresia. Então, o Pelágio era um monge inglês, negava que nós herdamos o pecado de Adão, né? Alegava que o pecado original não passa por imitação e não por transmissão, porque o que o dogma da igreja ensina é que o pecado original, ele passa por transmissão, não é por imitação, não é porque eu vi lá o Adão pecar, que é um mau exemplo que eu copio, não, é uma doença espiritual que passa para todos os seres humanos, e que só o Cristo conseguiu arrancar com a sua morte, e que é aplicada a cada um no batismo. Aí vem um herege e nega isso. Quer dizer, abala a raiz do cristianismo. Por quê? Porque se não fosse o pecado original, Cristo não precisava ter vindo à Terra. Cristo não precisava ter morrido. O Catecismo da Igreja diz assim, parágrafo, acho que 389, o Catecismo diz assim, negar o pecado original é negar a necessidade da salvação por Jesus Cristo. Quer dizer, então, é outra realidade que cancela o cristianismo. Vocês estão vendo essas heresias, que elas foram terríveis, como a igreja teve que lutar bravamente? Bom, negava então que herdamos a santidade ou justiça como resultado da morte de Cristo, né? E ele dizia, nos tornamos justos através da instrução e imitação da comunidade cristã, seguindo o exemplo de Cristo. Não precisamos da graça de Deus. Aí Santo Agostinho quase que pirou, né? Porque Santo Agostinho é chamado doutor da graça. Santo Agostinho tem aquela frase dele que é clássica, né? O que a natureza não pode, é possível com a graça de Deus. Mais do que ninguém, Santo Agostinho, que era um homem que viveu uma vida dissoluta, né? Ele se converteu lá pelos 30 anos de idade, já tinha até um filho como pai solteiro, né? O seu Adeodato, que morreu com 18 anos de idade. E Santo Agostinho disse que só pela força da graça de Deus é que ele conseguia vencer as fraquezas do pecado original. E não tem como negar, gente, toda a desordem que existe no mundo, toda a desordem que existe no mundo, a raiz principal é o pecado original. O orgulho do homem que vira as costas para Deus, o orgulho do homem que não quer seguir a lei de Deus, então quer aprovar aborto, quer aprovar eutanásia, quer aprovar uma porção de coisas que não está de acordo com a lei de Deus. O que é isso? É a soberba do pecado original que passou para todos nós. E ninguém vence isso sem a graça de Deus. Se você não rezar, se você não se confessar, se você não participar da Eucaristia, você não vence as raízes negativas do pecado original. Não vence. Por quê? Porque a natureza adoeceu com o pecado original. Isso é um dogma de fé, difícil de compreender. Mas a igreja não tem dúvida, né? É um dogma de fé que, então, o Ário negava. Pode passar. Uma outra heresia, o nestorianismo. Tem que passar rápido porque é tanta coisa, né? Mas quem quiser estudar isso com detalhes, nesse livro, História da Igreja Antiga, né? São 3 coleções de História da Igreja, Idade Média, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna e Contemporânea. Nesse volume, Idade Antiga, eu detalho cada uma dessas heresias, porque é tudo dentro da história antiga. Algumas passaram para a Idade Média. Bom, quem era Nestório? Nestório era um patriarca de Constantinopla, um bispo de Constantinopla. Gente, Constantinopla era a chamada Nova Roma, que Constantino
Quando saiu de Roma, ele veio para Bizâncio, transformou Bizâncio em Constantinopla, era o centro católico do Oriente. E ali tinha o patriarca. Pois não é que o patriarca Nestório começa a dizer que havia duas pessoas em Jesus, uma pessoa humana e uma pessoa divina, como se fosse dois Jesus, e que Maria era apenas mãe do homem Jesus, mas não era mãe de Jesus, Deus. Espera aí, mas existe dois Jesus? Aí a igreja teve que realizar um concílio, o concílio de Éfeso, no ano 431, e aí o concílio definiu, não, Maria é mãe de Deus, Theotokos, em grego, se falava o grego ali, Theodeus Tokos, mãe, ok? Então está aí, bispo de Constantinopla, vocês vejam que Santo Agostinho diz, os heréis são gente importante. Se a gente fizer uma heresia aqui, ninguém vai dar bola, não, porque nós não temos condição de formar uma escola. Agora, quando é um patriarca de Constantinopla, aí é diferente, entenderam? Então, no ano 430, ele negava a Maria o título de Theotokos, mãe de Deus. Ele usava apenas o título Christotokos, mãe de Cristo, mas não de Cristo Deus, mas de Cristo homem. A igreja condenou a heresia no concílio de 431 em Éfeso. Aí vocês vão entendendo por que a igreja fez tantos concílios. E esse concílio o Papa chamava os bispos do mundo inteiro, Pode passar. O grande batalhador contra Nestório foi o grande São Cirilo de Alexandria, doutor da igreja, que, olha aqui, morreu no ano 442, participou do concílio de Éfeso em 431. São Cirilo de Alexandria, em Éfeso, ele colocou o seguinte, o verbo unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. O verbo se tornou homem no seio de Maria. Então Maria, mãe de Deus, São Bernardo usava essa expressão, mãe de Deus humanado, mãe de Deus que é homem, tá? Palavras ainda de São Cirilo, mãe de Deus, não porque o verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, não, o verbo não recebeu de Maria a natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, humana, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Ou seja, o verbo é divino, não foi Maria que gerou a natureza divina. Não, a natureza divina, ela sempre existiu no seio do Pai. Mas quando essa natureza divina do verbo se encarnou em Maria e assumiu carne, assumiu uma alma humana, se fez homem, ela se tornou mãe do verbo, mãe de Deus. A igreja nunca abriu mão disso, mas foi preciso de um concílio para debelar essa heresia. Vamos para frente? Depois de uma outra heresia, monofisismo. A palavra mono quer dizer um, física quer dizer natureza. O monofisismo foi uma heresia de um monge de Constantinopla, que se chamava Eutíquez, em que ele dizia que Cristo era uma pessoa com uma natureza só a natureza humana, ou melhor, só a natureza divina. O Eutíquez dizia assim, a natureza divina em Cristo absorveu a natureza humana. Então Cristo não é homem. Cristo ele tem uma aparência de homem, mas ele não é homem, ele só tem natureza divina. A igreja, opa! Se não é homem, não pode ser o salvador da humanidade, porque para ser salvador da humanidade tem que ser homem, tem que ser Deus. Ele tem que ligar o homem com Deus. Se ele não é homem, ele não pode ser salvador. Então o Papa Leão Magno, que foi Papa até 460, Leão Magno então mandou uma carta para o patriarca de Constantinopla, a famosa Tomus a Flaviano, dizendo o seguinte, Cristo é homem e é Deus, ou seja, tem duas naturezas. Não é um monofisismo, uma natureza. Cristo tem as duas naturezas. Ele, quando ele quer, ele age como homem. Quando ele quer, ele age como Deus. Quando ele faz milagre porque ele é Deus. Quando ele tem fome, quando ele precisa dormir, quando ele é capaz de morrer na cruz, é porque ele é homem. Deus não pode morrer. Tanto é que o verbo não morreu na cruz. O que morreu na cruz foi o verbo feito homem.
Para ele poder salvar a humanidade, ele assumiu a natureza humana. Então, de novo, mais um concílio, o concílio de Calcedônia, no ano de 451, o Papa Leão Magno, né, condenou a heresia. Então, hoje nós dizemos que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, quando a gente fala da hóstia, corpo, sangue, alma e divindade. Ok? Corpo, sangue, alma são propriedades humanas. Deus não tem corpo. O Pai e o Espírito Santo não tem corpo. Não tem sangue. Não tem alma humana. O Verbo encarnado tem corpo, sangue, alma e divindade. Aí juntou as duas coisas, né? Muito bem, pode passar. Apolinarismo, uma outra heresia de Apolinário. Apolinário era um bispo de Laodiceia que negava que Jesus tinha uma alma humana. Ele dizia, não, Jesus não tem uma alma humana. O Verbo faz o papel da alma humana, ele não tem alma humana. Então, a igreja falou, se não tem alma humana, não é homem. Porque todo homem tem uma alma humana, onde está a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a memória. Se não tem alma, não é homem. Se não é homem, não pode ser o Salvador. Porque uma coisa que tem que entender, gente, é que para que o Salvador seja Salvador da humanidade, ele tem que ser homem, tem que ser Deus. Ele é o pontífice, ele é a ponte que liga o homem a Deus. Mas para ele ser Salvador, ele tem que ser homem, tem que ser Deus. Qualquer heresia que negue que o Cristo é perfeitamente homem, ou negue que ele é perfeitamente Deus, é uma heresia muito perigosa. Por quê? Porque você destrói a pessoa de Jesus Cristo e, consequentemente, você destrói a salvação. Por isso que a igreja teve que bater pesado. Entende? Muita gente não entende. Bom, mas por que a igreja foi brigar tanto por causa dessas coisas? Porque é a essência do cristianismo e da salvação que está em jogo. Se você perder isso, você perde o remédio da salvação. Você perde a verdade que salva. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 851, diz assim: a salvação está na verdade. Jesus disse, eu sou a verdade vos libertará. É esta verdade que esses homens gigantes da igreja, santos padres, santos doutores, deram a vida para... Então, o Apolinário, que era bispo de Laodiceia, olha aqui, bispo de Laodiceia, importante, Laodiceia é uma daquelas cidades do Apocalipse, que aparece lá, né, das 7 cidades, afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o Espírito de Cristo. A igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional, uma alma humana, né? Por isso o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e graça. Por quê? Porque isso aqui são propriedades da alma humana. Crescer em graça, crescer em sabedoria é intrínseca à alma humana. Deus não precisa crescer em graça. Deus não precisa crescer em sabedoria. Deus é a sabedoria plena. Deus é a graça plena. Ok? Pode passar. Monoteletismo, uma outra heresia que surgiu lá para frente, já em 681, foi condenada no 6º concílio ecumênico, né, lá de Constantinopla, porque, de novo, um patriarca de Constantinopla, importante, bispo, chamado Sérgio, começou a dizer o quê? Que Jesus não tinha uma vontade humana, só tinha vontade divina. Então não era homem. Se não tem vontade humana, não é homem. A igreja teve que negar. E a prova foi assim, como que não tinha vontade humana, se no Horto das Oliveiras ele quis correr da cruz? Pai, afasta de mim esse cálice. O que é isso? É a vontade humana. Só que a vontade humana de Jesus se submetia à vontade divina. Não faça o que eu quero, mas o que tu queres. É uma lição para nós também, né? A gente tem a vontade nossa e tem a vontade de Deus. Eu não posso querer fazer a minha vontade, tenho que fazer a vontade de Deus. Era o chamado monoteletismo. Mono quer dizer um, teletes quer dizer vontade em grego. Então, dizia que Cristo só tem uma vontade. Ele disse, não,
ele tem duas vontades, ele tem duas operações. Ele pode querer como homem e ele pode querer como Deus. Senão ele não é homem e Deus ao mesmo tempo. Bom, aí foi esta heresia. Praticamente, estas foram as heresias mais importantes em relação à Santíssima Trindade e em relação a Jesus Cristo. Ok? Terminou o nosso tempo? Então, depois disso, teve mais uma heresia, não sei se dá para passar mais uma aí. Não dá, né? Que foi chamado iconoclasmo. O que era o iconoclasmo? Era a quebra de imagens, uma heresia que surgiu por volta do ano 789, no Oriente, que foi uma influência do islamismo, que o islamismo não tem imagens, e que entrou na Igreja Católica. Mas a Igreja diz, não, nós podemos fazer imagens sim, a partir do momento que Deus assumiu um corpo humano, um rosto humano, eu posso fazer a imagem dele. Né? Foi uma heresia que foi condenada no Concílio de Nicéia II, no ano de 789. Aí praticamente a igreja fechou, né, assim, quem é Jesus Cristo para nós e quais são os principais erros que afetaram, né, a figura e a pessoa de Jesus. Muito bem, chegamos ao final do programa, né? Eu quero agradecer a vocês que vieram aqui, quero agradecer a vocês que me acompanharam de casa e, como sempre, eu quero pedir aos sacerdotes e diáconos das suas casas que nos dê a bênção para a gente encerrar esse programa, né? Nós estamos numa TV católica que acredita na bênção que pode ser dada à distância, a bênção, né, de um sacerdote que teve suas mãos ungidas no dia da sua ordenação, exatamente uma das coisas é para nos abençoar. E a bênção pode ser dada à distância. Então, põe agora aí o seu pedido a Deus, né, nesta noite, para que por esta bênção, né, você receba esta graça, e eu peço ao Senhor que derrame sobre nós essa graça, trazendo para nós saúde para o corpo, saúde para a alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.